Eu sou a Patrícia Vieira e esse é o IC Entrevista. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, nós estamos recebendo a Gabriela Oliveira, que é analista científica da empresa ProDiet Medical Nutrition. Tudo bem, Gabriela? Tudo bom, Patrícia. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, hoje eu e a Gabriela, a gente vai conversar um pouquinho sobre alimentação integral e sobre um novo produto que a ProDiet está lançando. Gabriela, primeiro para as pessoas que estão nos assistindo e não são familiarizadas com esse tema, conte um pouquinho para a gente o que é alimentação integral. Então, a alimentação integral ela é uma alimentação que acontece por uma outra via que não a via oral. Certo. Ela pode ser feita por um tubo que leva o alimento diretamente ao estômago ou ao intestino, geralmente inserido pela via nasal ou pela via oral. Existe também a possibilidade de se fazer o uso na gastrostomia ou na jejunostomia, que é diretamente no estômago ou diretamente em algum ponto do intestino, no jejum ou em alguma outra porção do intestino. Mas então essa via de alimentação alternativa. Perfeito. E quem que precisa desse tipo de alimentação? São pessoas que têm determinada doença, que sofrem acidente? Em quais casos essa alimentação ela é indicada? Então a indicação ela é muito ampla, né? Depende de vários fatores. Geralmente a pessoa que está inconsciente, né, que não vai poder ter essa alimentação a longo prazo, então ela precisa dessa via de alimentação alternativa. Sim. Às vezes, se a pessoa tem um comprometimento mesmo na deglutição, da capacidade de engolir os alimentos de forma que não seja seguro se alimentar pela via oral, então ela precisa dessa outra forma. E muitas vezes a pessoa até se alimenta pela via oral, mas ela precisa de uma via alternativa para complementar a alimentação. Então, em situações que a pessoa apresenta um gasto energético muito alto, então ela precisa de mais caloria, precisa de mais nutrientes, às vezes vai se preparar para uma cirurgia e está muito desnutrido. Então, são algumas vias para melhorar, otimizar essa nutrição também. Existem casos em que essa alimentação ela é temporária, a pessoa, por exemplo, sofreu um acidente, ela se alimenta assim por um determinado tempo e depois ela volta a se alimentar via oral? A maior parte dessas recomendações, dessas indicações são temporárias. Certo. Por exemplo, a pessoa ficou um tempo na UTI, ou então ela passou por uma cirurgia, vai utilizar a nutrição integral por um período e depois vai voltar a essa alimentação oral. Mas às vezes tem condições em que a pessoa, por exemplo, teve um AVC, ficou com uma sequela, não consegue mais engolir os alimentos naturalmente, e daí vai ser o caso realmente de uma nutrição integral contínua. Correto. Em relação, a gente sabe que quando nós nos alimentamos corretamente, a gente faz aí uma alimentação balanceada, a gente acaba dando para o nosso corpo todos os nutrientes necessários. Essa alimentação integral, ela tem a mesma quantidade de nutriente que uma alimentação normal, digamos assim? Então, a nutrição integral industrializada, ela vai conter todas as vitaminas, todos os minerais, calorias, proteína, carboidrato, lipídios na dose ideal para a pessoa realmente conseguir ter tudo o que ela precisa naquela dose que é prescrita pelo profissional, né? Então, quando existe essa nutrição industrializada, se tem essa garantia. Correto. Quando isso é feito com alimentos, aí existe muito processamento, cozimento, a própria processo de peneira, porque essa via de alimentação, ela passa por um tubo. Sim. Então, precisa ser um líquido que flua muito bem. Então, o processo de peneirar, ele se perde muitos nutrientes. Então, ali é onde acontece muitas vezes algumas deficiências nutricionais. Mas na nutrição industrializada, existe essa segurança nutricional. Perfeito. E quais que são as principais dificuldades das pessoas que se alimentam via integral, de repente de logística? Preciso me locomover, preciso viajar, ou porque muitas pessoas, principalmente quem tem essa alimentação permanente, em alguns casos a pessoa continua levando sua vida normal, ela precisa viver. Qual que é o principal entrave para esse tipo de logística? Tá. Então, nessa situação específica, a gente pensa, né, como que é feita essa nutrição integral? Tô falando dela, né, sem imaginar, ter uma ideia de como que ela é na prática. Certo. Mas existe a versão pó, existe a versão líquida. Quando a versão pó, ela precisa ser reconstituída com água e transferida para um frasco, geralmente uma dose em torno de 250 ml, que é o prescrito, e a pessoa pendura esse frasco, e então aquela dieta vai ser administrada por um material que a gente chama de equipo, né, que vai conectar a sonda dessa pessoa e ela vai receber essa nutrição. Correto. Então, quando ela é em pó, ela precisa dessa reconstituição. Quando ela é líquida, ela vem geralmente numa caixa de 1 litro, como parecida aquelas caixas de leite. Sim. Então, ela precisa ser também transferida para um frasco, numa dose ideal, para daí ser administrada. Então, nos dois processos, a pessoa precisa ter essa manipulação da dieta.
E essa manipulação, ela é arriscada porque pode acontecer a contaminação microbiológica. Sim. Então, em casa, a pessoa tem a segurança de fazer esse processo, mas aí quando ela sai, isso fica muito complicado, muito complexo de fazer mesmo. E isso é algo que a gente tem observado como um ponto de atenção, porque na pesquisa que a gente fez sobre as pessoas que utilizam nutrição enteral, a gente vê que mais da metade delas tem a mobilidade preservada, tem a capacidade de sair Sim. de casa, tem a capacidade de fazer coisas, né? Com certeza. E daí, entre poder sair de casa ou poder se nutrir adequadamente, o ideal é que a gente tenha as duas opções juntas, né? Perfeito. A desnutrição vai comprometer muito a qualidade de vida dessa pessoa. E a gente ficou sabendo que a Parodite, ela acabou aí de lançar um produto novo no mercado. O que esse produto tem, Gabriela, de diferente para os outros, para o que já existe no mercado atualmente? Então, ele é a mesma composição nutricional, o teor de micronutrientes completo, o teor de macronutrientes bem balanceado, adequado, mas o que ele tem de diferente é justamente essa praticidade, né? Então, é a dose única, realmente, que é o nome dele, né? Sim. A dose única ideal para ser administrada no momento em que a pessoa precisa se transportar para algum lugar. E a gente pensa muito nessa questão de risco microbiológico, né? Então, além do produto ter essa disposição realmente de embalagem, né? Ter essa possibilidade de uma embalagem menor, não de 1 litro, a gente também desenvolveu um equipo, que daí então a pessoa abre a dieta, conecta esse equipo diretamente, sem a necessidade de ter que transferir para um outro frasco. Então isso traz essa segurança no quesito de microbiologia, né? E a praticidade. Então ela não precisa dissolver, ela não precisa separar, ela só conecta e pode utilizar onde ela estiver. Correto. No caso, a pessoa, por exemplo, inicialmente é feito via internamento, quando ela por exemplo, é prescrito que ela passará a se alimentar via enteral. Isso é o hospital que escolhe? Como que funciona? O médico da pessoa? Geralmente indicação médica e também Sim. avaliação do nutricionista. Né, se a pessoa precisa dessa via alternativa. E às vezes ela vai poder ter uma alta com ou sem a sonda de alimentação, também é reavaliado daí nesse processo, nesse período. Muitas vezes vai de alta com a sonda. Correto. Para as pessoas que estão nos assistindo aí, têm interesse, precisam, né, esse tipo de alimentação, tem algum familiar, tem interesse em conhecer melhor a Parodite, conte um pouquinho para a gente sobre a empresa. Ok, então a Parodite está no mercado há 15 anos, né? E a gente está sempre inovando, buscando trazer alguma coisa que seja inovadora para o mercado para a gente poder atender essas necessidades específicas, né? A gente conversou aqui sobre nutrição enteral, Sim. Então a gente tem toda uma linha de nutrição enteral, mas a gente também trabalha com outros focos em nutrição especializada, então para o controle glicêmico, para o público que tem mais de 50 anos, que precisam de alguns nutrientes específicos para a saúde muscular, para quem fez cirurgia bariátrica também, para quem está em hemodiálise ou diálise peritoneal. Então, várias situações clínicas específicas a gente tem produtos. Também para quem precisa de um produto espessado, né? Para quem tem disfagia, a gente Certo. tem os espessantes alimentares. A gente tem uma linha bem completa de produtos no portfólio que atende várias necessidades e a gente sempre tem novidades, né? E, claro, a gente também tem investido em pesquisas pré-clínicas, pesquisas clínicas com os nossos produtos, entendendo como que tem sido, né, os benefícios que eles têm trazido para as pessoas na prática. Correto. Tá certo, então. Muito obrigada, Gabriela, pelas informações. Que vocês continuem aí desenvolvendo produtos para melhorar e facilitar a vida das pessoas. Obrigada, foi um prazer. O prazer foi nosso. Obrigada a você. Se gostou da entrevista, curta. E se quer assistir outras entrevistas como essa, siga o nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau.